Bom dia a todos. E na quinta-feira, viu, Megali? Quinta-feira tem sessão marcada, não foi cancelado. O próprio presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, veio a público para dizer o seguinte: olha, a reunião continua marcada, o ministro vai ter que vir aqui, ou o ex-ministro agora vai ter que vir aqui para se explicar. É um convite, ele pode inclusive recusar. Essa é a grande diferença do convite e convocação, mas foi um acordo estabelecido com o Congresso Nacional. Até num sinal de gentileza do Congresso, Hamilton Ribeiro, trocaram lá a convocação pelo convite, que é facultativo. Agora, se o ministro e ex-ministro decide não participar, ele pode ser convocado, né? Esse caso, obviamente, ele perde ali, sem o ministro à frente do ministério, todo aquela repercussão, Megali, e essa expectativa do governo, que vai tentar virar a página, né? A gente sabe que quando o ministro sai, a crise perde força ali do ministério, porque o foco passa a ser outro. Mas a investigação, ela prossegue, já tem uma investigação aberta, com autorização do Supremo Tribunal Federal. A questão política aí desse caso foi a demora, Megali, porque foram 10 dias de desgaste. Sempre quando um caso como esse surge, a análise inicial é o seguinte: olha, a gente pode tentar estancar no começo, não para evitar um desgaste maior, mas a aposta do governo, aliás, foi dobrar a aposta, né? O presidente veio a público para dizer que confiava no ministro, botava a cara no fogo pelo ministro, e aí acabou aumentando o desgaste. A última avaliação antes da saída do ministro que era inevitável, até porque o ministro não contava com apoio político e a cobrança era muito forte já da bancada evangélica, do segmento que, em tese, por ser o segmento do ministro, deveria proteger ou sustentar o ministro em um momento de crise, né? Mas há divergências ali na bancada. Ontem foi muito forte o sinal que veio de parlamentares pedindo a demissão do ministro, né? A gota d'água foi a história das Bíblias distribuídas lá numa cerimônia, num evento do Ministério da Educação, justamente em meio a denúncias de que há pedidos de propina, há inclusive pedidos de compra de Bíblias por entes federativos. Então isso tudo vai ser investigado, isso é importante. E o Congresso Nacional não vai abrir mão lá de ouvir agora Hamilton Ribeiro. É mais um potencial desgaste, é certo que menor, Megali, mas é um potencial desgaste. O fundamental agora é o Ministério da Educação, né, com um secretário executivo interino à frente do Ministério, focar no que mais importa, porque a gente vive um momento que é de extremos desafios depois de tanto tempo de pandemia. Nós aqui em Brasília, para você ter uma ideia, Megali, tivemos aqui mais de 4 meses sem aulas de crianças e adolescentes. Então o desafio enorme agora é uma recuperação de conteúdos e o papel do Ministério da Educação é um papel de coordenação nacional. A atribuição inicial é do Estado, é do município, mas o Ministério tem um papel de coordenação que é importante agora, né? E viremos aí para o 5º ministro escolhido pelo presidente. Tivemos já 4, um não chegou nem a ser empossado, foi nomeado, foi o Carlos Decotelli, mas agora vamos para mais um ministro com um grande desafio aí no Ministério da Educação. Ô, Orengo, e o Milton Ribeiro deixa que tipo de legado impositivo? Porque esses ministros da educação têm se envolvido em cada assunto lateral, né? Eu brincava aqui, mas meio falando sério, que se você perguntasse para o Abraham Weintraub, meio de supetão, do que ele era ministro, era capaz que ele demorasse um pouquinho para lembrar. Ele nunca estava envolvido com nenhum projeto sobre educação, ele estava sempre lá arrumando treta na internet, fazendo vídeo engraçadinho. E o Milton Ribeiro também vai acabar ficando mais conhecido como ministro da fotografia na Bíblia e das barras de ouro do que como alguém que deixou algum tipo de legado. O que o Milton Ribeiro representou para a educação brasileira nessa cerca de um ano, hein? Muito mais agenda ideológica. De novo. De novo. Ou comportamental, né? Todos eles dedicados a essa pauta comportamental. E esse é o grande ponto aí do Ministério da Educação, que foi o ministério usado, né, pelos ministros que passaram para engajamento, inclusive de militância. A gente lembra de todas as polêmicas e temas aí que foram levados a público, ao debate público, principalmente nas redes sociais, né? A gente às vezes sentia no Ministério da Educação, o ministério meio que rede social, né? Levantava polêmicas, mas quando se mais precisou do ministério em meio à pandemia, aí teve aquela transferência de responsabilidade, né, de empurrar isso para estados e municípios, e faltou realmente aquele papel de coordenação nacional, né? Qual foi a reunião que tivemos com todos os secretários de educação para tentar, por exemplo, estabelecer um calendário, né, de teleaula, uma lógica de teleaula, né? Foram meses e meses sem aulas, né, sem estrutura. A gente fala agora nessas denúncias, né, de liberação de recursos federais
para estruturas estaduais e municipais, e isso que faltou durante a pandemia, né? Foram diversas regiões do país, eu cito aqui Brasília, que é a capital federal, com meses e meses sem aula, porque não tinha uma estrutura adequada, enquanto as escolas particulares, logo no início da pandemia, conseguiram ali arrumar o teleaula, né? A homeschooling, enfim, não é homeschooling, mas a teleaula com aquela aula do professor remota, né? Mas faltou realmente, e o próximo ministro vai ter esse desafio, né? Que é um desafio de priorizar a educação, deixar essas polêmicas aí de lado. Era bom, né? A gente nem lembra mais como é que é ter um ministro da educação que dê prioridade para a educação.